Bom, é com muito orgulho que eu começo a Vila da Inovação aqui da SPR, JPR 2021. É muito bom rever rostos amigos, rostos presenciais. Parabenizo aos coordenadores e à direção da SPR por voltar com o evento presencial, por fazer um esforço homérico de trocar a data, conseguir com o governo fazer com que o evento ocorresse com segurança. Então, vocês dão muito parabéns ali à direção aqui, em especial ao Dr. César Namura. Hoje nós vamos falar dos casos de inovação, fazer uma entrevista aqui com duas pessoas ilustres aqui que eu admiro muito. O professor Dr. Giovanni Thierry, que o currículo é infindável, mas que aqui é o relevante, é que ele é membro consultivo do SPR, é presidente dos conselhos do Instituto de Radiologia e de Inovação do InovaHC, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, dos coordenadores da Medicina Diagnóstica do Hospital Sírio-Libanês. O presidente eleito, o Dr. César Namura, que ele é presidente eleito do biênio de 2021-2023, superintendente de Medicina Diagnóstica do Hospital Sírio-Libanês e diretor do Departamento de Radiologia do Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu agradeço a presença de vocês. As perguntas vou repetir pelos moderadores para que as pessoas que estão em casa possam vê-las. E aqui eu cedo a palavra para o professor Dr. Giovanni Thierry para moderar. Bom, eu acho que nós estamos sofrendo uma grande transformação, né, na saúde. E essa transformação foi acelerada muito pelo impacto do Covid, né? O Covid acelerou a necessidade de inovar, né? De trazer inovação, né? Por exemplo, trazer a inteligência artificial, né? Para ajudar nos diagnósticos do comprometimento pulmonar na Covid, como uma plataforma que foi desenvolvida lá no InovaHC, no INRAD, sobre diagnóstico do comprometimento torácico, né, em poucos minutos. Isso ajudou muito no início da pandemia. Depois acho que o César pode falar um pouco sobre essa plataforma, o RADBID-19. E também hoje pela cultura, né, presente nos jovens, né, que uma boa parte dos alunos da Faculdade de Medicina hoje, eles querem ser empreendedores, né, eles querem se envolver em inovação, querem desenvolver uma startup, né? Querem tentar resolver os problemas da saúde através do empreendedorismo, né? É uma posição muito mais ativa, né? Não ser espectador, né? Mas ser ator desse sistema de transformação. E uma outra área que, sem dúvida, vai trazer um grande impacto é a saúde digital, né? Utilizar os instrumentos de saúde digital, como a teleconsulta, a utilização de tecnologia para monitorar o paciente, a capacitação à distância, para conseguir alguns objetivos que eu considero muito importantes, né? Que é melhorar o acesso da população à saúde, né? Melhorar a qualidade da saúde oferecida, né? Reduzir as desigualdades, né, regionais, né? Poder fazer com que a informação chegue a todos, né, de uma forma mais democrática. E, principalmente, com a saúde digital, pela primeira vez, a tecnologia vai poder contribuir para reduzir o custo da saúde, né? Eu acho que isso é o aspecto mais importante, principalmente num país como o nosso, onde os recursos são escassos, né? Então, a utilização de tecnologia para reduzir o custo da saúde. Então, essas são algumas das transformações. E eu acho que o César podia falar um pouco da plataforma de inteligência artificial do RADBID-19, César. Bom dia a todos. Primeiramente, um pouco da sociedade em relação à parte de inteligência artificial. O que eu vejo é que nós, radiologistas, temos que ser protagonistas para falar sobre inteligência artificial em radiologia. O que nós temos visto são outros médicos, outros profissionais falando sobre inteligência artificial na radiologia. E muitas vezes acabamos ouvindo aquelas besteiras que são: a inteligência artificial vai substituir o médico em 5 anos, 10 anos. Mas por quê? Porque nós, radiologistas, nós temos que assumir esse protagonismo para falar sobre uma tecnologia, sobre algo que nós conhecemos, né? Os radiologistas dentro da medicina são os early adopters. Nós trabalhamos com tecnologia e inteligência artificial há décadas, enquanto outras especialidades são muito mais recentes. Então, o que é novo para eles, para nós não é. Só que eles estão falando nos nossos lugares. Então,
algumas pessoas, o professor Giovanni é um expoente que tem falado sobre isso, e essa é uma das funções da sociedade. A sociedade paulista, ela precisa falar, assumir esse protagonismo junto para que os radiologistas e os demais profissionais de saúde envolvidos na área de imagem possam falar. E falar como? Por exemplo, a nossa experiência que nós tivemos com o RadioVídeo 19. Foi uma plataforma de inteligência artificial, onde qualquer pessoa podia subir umas imagens de tomografia, essa imagem ia para uma nuvem, você processava essas imagens, e ela voltava com as probabilidades de ser Covid ou não, e também se quantificava o quanto daquele pulmão era acometido. De uma maneira, era de graça, uma maneira rápida, em menos de 10 minutos, e para qualquer site que quisesse se conectar. Então a gente vê que os dados que vieram da inteligência artificial, como por exemplo, quantificação de percentual de parênquima pulmonar acometido, isso é muito importante. A gente vê que a variabilidade do médico para dizer se é 10, 15, 20, 25, 50 é muito grande. A máquina não, a máquina mede sempre igual. Só que a máquina, ela não é perfeita, ela não vai dar o diagnóstico Covid. Você precisa do radiologista para saber se é ou não. Ele tem mais informações. Mas a máquina acrescenta muito, ela aumenta a acurácia, ela ajuda, né? Então, a nossa experiência do Covid com o RadioVídeo 19 é resumindo, tecnologia, inteligência artificial, ela vai aumentar a acurácia, ela vai melhorar o nosso, o final do nosso diagnóstico, mas ela por si só não é suficiente. Você precisa de um médico para isso, mas ele apoia naquilo que o médico pode variar na sua interpretação. Então, na minha opinião, a inteligência artificial é importantíssima. Ela não vai substituir o médico, ou talvez ela substitua aquele médico que não adotar as tecnologias ou a inteligência artificial no seu dia a dia. É por isso que eu acho que o InLab, né, o Laboratório de Inteligência Artificial, que nós temos em parceria com a Siemens lá no Instituto de Radiologia, no Hospital das Clínicas, ele tem justamente que trabalhar em situações como foi o RadioVídeo 19 e definir, né, aonde nós vamos querer a inteligência artificial auxiliando o médico radiologista, né? Quais são as nossas prioridades, quais são as prioridades do radiologista brasileiro, né? E nos envolvermos, né, na definição de algoritmos que sejam importantes, que nós possamos incorporar no dia a dia do radiologista, né? Sem dúvida, né? Oncologia, né, é uma área muito importante, onde os algoritmos de inteligência artificial podem reduzir, né, eventuais erros, né, ou podem principalmente melhorar a segurança do paciente, né, que é o grande objetivo da inteligência artificial, aumenta a segurança do paciente, reduz a possibilidade do radiologista não fazer um diagnóstico. E em outras áreas que também é muito importante, por exemplo, no caso da hemorragia cerebral, onde pode também fazer com que o radiologista não deixe de fazer um diagnóstico essencial, né? Então, a inteligência artificial está entrando cada vez mais no dia a dia do radiologista, como o Dr. César falou, como um auxiliar, né? Como um instrumento que aumenta a precisão diagnóstica, pode melhorar também a produtividade, mas de forma nenhuma substituir o papel do radiologista. A maior contribuição será justamente em aumentar a segurança do paciente, né? O diagnóstico será mais preciso, que é o que todos nós desejamos e achamos fundamental. Um dos pontos importantes ali é que mencionaram que a radiologia já adotou tecnologias no passado, né? Então, isso é muito interessante porque a radiologia realmente tem um protagonismo na adoção dessas tecnologias, né? Então, estou falando de uso de ultrassom, uso de ressonância magnética, né? Então, isso já não é alheio à especialidade, né? E tanto a SPR, tanto a academia tem um papel fundamental na divulgação, no fomento desses caminhos, seja através do ensino direto, seja através do incentivo da área, né? Como o exemplo do InLab, né? Eu queria que vocês conversassem um pouquinho sobre como é o caminho das instituições para elas incentivarem as pessoas a usar essas novas tecnologias. Assim, o que eu acho muito importante é que essas novas tecnologias, eu digo, cito alguns exemplos, né?
a questão da inteligência artificial, né? A questão da saúde digital, que, aliás, o radiologista há muito tempo, né, já utiliza instrumentos de saúde digital, né? O PACS, né, é uma forma de poder fazer leituras à distância, de transmitir imagens. Então, o radiologista já tem a cultura da saúde digital. Poder ampliar a capacitação, né, de profissionais à distância, né? A capacitação de profissionais para utilizarem a saúde digital. No trabalho que nós fizemos, nós observamos que os nossos médicos disseram que eles acham a saúde digital muito importante, mas não se sentem habilitados a utilizá-la, né? Então nós precisamos capacitar os profissionais a utilizarem saúde digital, assim como o radiologista se acostumou a usar os instrumentos do PACS, né? É uma transformação, é uma mudança, né? E nós vamos transportar esse conceito, né, para os nossos alunos, né, para que desde a graduação, né, os nossos médicos, né, possam ir se acostumando, né, a utilizar a inteligência artificial, a entender a sua importância, saber as indicações e incorporá-los também, esses instrumentos de inteligência artificial e saúde digital durante a residência médica, né? Então, já formar uma geração, né, que utilize, né, esses instrumentos sem nenhuma dificuldade, né? A grande vantagem é que os nossos jovens, eles já nascem, né, e já são educados com dentro dessa nova transformação, né? Eles já nascem digitais, né? Então terão muito mais facilidade em poder incorporar essas técnicas que vão realmente transformar a saúde nessa próxima década. Eu acho que muito do que diz respeito à incorporação de tecnologia ou à adoção, ela está muito associado a custos, está muito associado... Nós estamos naquele momento que eu acho que a gente está, que você tem aquele hype, aquele exagero de se achar que tudo vai acontecer com a inteligência artificial, que ela vai resolver tudo. Nós tivemos isso com os carros autônomos, que achava-se que os carros já estariam 2020 autônomos, e nós vimos que não estão autônomos por N razões. Então você tem aquele hype, aí depois você tem aquela queda e a estabilização da incorporação dessas ferramentas de inteligência artificial, ela dá ali meio termo entre 50%, né? O que a gente observa é que mais de 50% de todas essas boas ideias, essas tecnologias e inteligência artificial, elas ficam pelo meio do caminho ou elas são adequadas para uma realidade, né? Então, não sei se vocês lembram, aquele telefone por GPS que tinha da Qualcomm, um negócio desse tamanho com uma antena enorme. Algumas pessoas aqui vão lembrar. Esse era um celular que podia conectar em qualquer lugar do mundo, na África, no meio do oceano, e funcionaria no meio do Pantanal. E eles idealizaram isso daí para que funcionasse por utilização por tempo de uso. Você poderia se comunicar. Isso foi 2000 e pouco. Só que o que acontecia? E era fantástica a tecnologia, só que não se contava que depois iriam se vir várias antenas de telefone celular e baratearia essas antenas e você teria quase uma internet em quase todos os lugares, né? Mesmo lugares mais remotos, se fosse em 10 anos essas antenas fossem expandir tão rápido. Então uma tecnologia maravilhosa acabou não sendo adotada. Então eu acho que muito na inteligência artificial você tem disso. E todo mundo gosta de pegar um hype e fazer todas as suas predições. E predizer o futuro é muito difícil. E depois vem o momento de se desacreditar, porque muitas dessas tecnologias precisam de outros fatores. Por exemplo, o carro autônomo, não basta só ter tecnologia, você tem que ter todos os outros comemorativos. Aí você se decepciona e depois você tem um platô que é onde você vai acabar incorporando a tecnologia. Então eu vejo, na radiologia nós tivemos esse momento. Depois você vê que as coisas não são perfeitas, mas muito disso está associado ao alto custo para você incorporar. Nós vimos várias ferramentas excelentes para ver sangramento intracraniano, tromboembolismo pulmonar, só que o custo por cada exame para você utilizar essa ferramenta muitas vezes inviabiliza a adoção dessa tecnologia. E aí quando essa tecnologia baratear, provavelmente a gente vai incorporar e vai fazer parte
Assim como foi no passado o reconhecimento de voz. O reconhecimento de voz no passado era caríssimo, era ótimo, mas nem todo mundo conseguiu incorporar. Hoje, você tem programas grátis para você trabalhar com reconhecimento de voz, e alguns muito em conta. Então, eu acho que muito do que nós vivemos hoje, a gente vai chegar no momento em que a grande adoção vai ser a hora que esse custo-efetividade ele vai ser mais a favor da sua incorporação. E a tecnologia hoje é muito mais acessível, né? Por exemplo, é importante encarar a tecnologia como identificar quais são os problemas que o hospital tem, né? Ou uma clínica, e dizer, olha, eu preciso resolver esse problema. Tá? E se pode fazer uma chamada para que startups venham resolver o seu problema. Por exemplo, né, nesse nosso programa de saúde digital, uma das nossas questões era operar equipamentos de tomografia e ressonância à distância. Né? Por que isso é importante? Né? Muitos equipamentos, né, principalmente em cidades menores, que não têm muitos recursos, eles ficam inativos durante a noite por realizarem poucos exames. Né? Então, esses equipamentos eles podem ser operados à distância, ou seja, um operador, né, ele pode operar ao mesmo tempo vários equipamentos. Isso reduz o custo, torna o equipamento mais acessível. Então, lá no INRAD fizemos um chamamento e algumas startups se apresentaram para resolver esse problema e apresentaram modelos de operação de equipamentos à distância. E hoje já operamos equipamentos à distância e já oferecemos isso para o Estado de São Paulo. Assim como a questão do agendamento, né? Todos têm problemas de agendamento, às vezes são questões específicas, né? Então, lançar o desafio e buscar uma startup que possa resolver as questões de agendamento utilizando inteligência artificial e criando uma nova dinâmica de agendas, evitando, né, espaços perdidos ou evitando que os no-show, né? Então, a tecnologia antes, nós esperávamos que alguma empresa trouxesse uma solução. Hoje, nós podemos ter os nossos empreendedores, né, pessoas que trabalham dentro da área de saúde, que consigam, através de conhecimento tecnológico, trabalhando junto com outros profissionais, como engenheiros, achar soluções customizadas para a nossa realidade. Né? Então, é por isso que nós devemos estimular o empreendedorismo, né? Devemos estimular pessoas que tenham boas ideias, que possam trazer soluções para as dificuldades que nós temos nos nossos, né, nos sistemas de saúde que nós vivemos. Excelente. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Mas eu queria complementar um ponto do Dr. César Moura mencionou, é que o uso dessas tecnologias ela é capital intensivo. Mas o contraponto que o professor fez é que, às vezes, usando conhecimentos locais, pessoas e formas, isso a gente consegue nos ter destaque. Eu queria voltar para o ponto do Radvid, que eu não sei se é conhecimento de todos, mas foi um dos destaques do RCNA, pela sua implantação, pela sua capacidade de fazer num momento difícil, né? E isso mostra uma capacidade ímpar, né, do Instituto de Radiologia, do professor Evandro e do Dr. César, de conseguir capitanear e fazer com que essa tecnologia chegasse nessas pessoas, né? Isso é uma coisa extremamente complexa. E o Dr. César comentasse um pouquinho sobre como é que foi essa experiência de compartilhar o que foi feito com o Radvid com os colegas americanos que ficaram impressionadíssimos, né? O Radvid a gente implementou em 30 dias, né? Então isso é um prazo recorde. Mas porque qualquer arquitetura de inteligência artificial para você receber imagens em nuvem, com algoritmos plugados, com uma cloud específica, no mínimo gastaria-se uns 6 meses para fazer todas essas integrações desse desenho. Mas naquele momento do começo da pandemia, o que se viu é que as pessoas queriam muito ajudar. E as empresas foram muito parceiras, e todo mundo arregaçou as mangas e o crachá ficou para trás. Então, nós colocamos empresas, até concorrentes. Nós tínhamos junto trabalhando Siemens, a GE, a Amazon participou junto com a gente. Então, toda essa montagem dessa arquitetura, ela se deu de uma maneira muito rápida, porque todos quiseram se envolver, né? E
ela foi rápida, só que nós nos deparamos com uma situação do Brasil que é impressionante. A tecnologia era de graça, não se cobrava nada, qualquer um podia enviar as tomografias e voltava com laudo, digo, o resultado de Covid, o percentual de parênquima que tinha aquela tomografia. Só que você via que algumas localizações que queriam, eles não tinham um mínimo de infraestrutura de TI. Então você não via, teve o hospital de campanha que se conectou, e você vê que não tinha pessoas específicas de TI naqueles locais, naqueles hospitais, para conseguir fazer essa integração. Então, a gente acha que o mais difícil era montar a plataforma, mas depois a gente viu que em vários lugares do Norte e Nordeste, você não tinha um profissional capacitado de TI que conseguisse fazer um mínimo de integração. Então, isso é uma outra coisa para o Brasil, que a gente vai ter que simplificar em algum momento para isso. Mas o Radvid foi sucesso, foram mais de 25 mil exames que foram subidos, foram para a cloud, foram avaliados, e é considerada, agora não sei mais, mas até o começo desse ano, um dos maiores databases de tomo de tórax em Covid do mundo, né? Até que foi reconhecido, a publicação saiu no Radiology nesse ano, por esse trabalho, um reconhecimento mundial que muito nos alegra por essa iniciativa, e reconhecido porque mundialmente não se houve um movimento da radiologia nesse sentido, e isso foi um privilégio nosso, brasileiro. A Sociedade Paulista participou junto com o colégio, teve o apoio um trabalho feito a várias mãos, não é uma coisa nossa, né? Então tiveram várias empresas e contou com o apoio também do Todos pela Saúde, fundamental, que esse fundo do Banco Itaú, que ajudou a patrocinar para que profissionais e algumas integrações fossem possível. E no final a Petrobras também acabou apoiando, e depois o governo e o Ministério de Ciência e Tecnologia abrindo como se fosse uma concorrência para que startups brasileiras pudessem desenvolver o mesmo algoritmo, algo semelhante, que foi junto no IDEA-Gov, e aí foram selecionadas 2 startups que desenvolveram um algoritmo muito bom e que ficaram prontas e que podem ser utilizadas. Só não foi ao ar de novo porque a gente entendeu que o Covid ele deu uma arrefecida, deu uma reduzida, então ela acabou não indo ao ar por causa disso. Mas como experiência, a gente viu que dá para você fazer muito mais com muito menos quando você tem uma colaboração entre instituições privadas, a academia, a universidade e as empresas, né? Essa parte de inovação ela é fundamental, né? A gente vê aqui que acho que esse evento ele representa isso, né? A gente tem empresas junto com os seus usuários finais participando, entendendo suas dores reais e fazendo isso acontecer, né? Mas um dos pontos mencionados pelo professor Urbano é que as startups, né, elas acabam tendo alguma velocidade, é algo diferente do que as grandes empresas por vários motivos, né? Eu queria que você explicasse para a gente como funciona esse processo de chamamento, como entender essa dor e entender uma dor de magnitude real que vai causar impacto real na saúde. É importante criar um ecossistema, né, que permita, né, primeiro, desenvolver algumas soluções internas, né? Quer dizer, quais são os problemas que um hospital tem, né? E como resolvê-los, né? E também fazer com que um hospital possa receber, né, empreendedores de fora que queiram testar no seu ambiente soluções que eles também acreditam que sejam importantes para melhorar a saúde. Então, tem que ter realmente um conceito de algo mais aberto, né? De estar receptivo, né? Para poder receber, né, soluções, né, que possam melhorar a operação, né, da saúde como um todo. E também identificar os problemas existentes e incentivar colaboradores, né, ou mesmo empreendedores de fora a solucionar esses problemas através de desenvolvimento de tecnologia, devices, aplicativos, né? Isso é muito importante porque passa a ser uma criação, né? Que começa no nosso ambiente de trabalho, né? Com as pessoas que
circulam, né, pelas nossas instituições, e também ideias que vêm de fora, né? Então, essa troca de experiências, né, cria um ambiente muito mais saudável para poder fazer inovação, né? Inovação se faz, né, normalmente, né, com profissionais de saúde, junto com pessoas que tenham conhecimento tecnológico, né? É assim que a inovação em Stanford teve um grande impulso, né? Quando os hospitais universitários trouxeram os engenheiros para trabalhar junto com os médicos, né? Porque o médico sabe qual o problema, mas às vezes não tem o conhecimento para desenvolver a solução, né? E isso aí cria uma riqueza enorme para o país, né? Isso cria empresas, cria empregos, cria produtos, né? Nós sabemos bem que nem toda startup vinga, né? A maior parte das startups acaba não vingando, né? Mas que uma vingue, né, já representa um produto, uma criação local, muitas vezes mais adequada para a nossa realidade, num custo menor, né? Quando essa startup chega a um ecossistema, ela tem que ser, primeiro, tem que se capacitar, né? Tem que fazer com que o produto seja elaborado, né? Tem que ter uma fase de aceleração e, à medida que ela passa nas várias etapas e passa numa fase de experimentação, tem que conectar essa startup ao financiador, né? A quem possa levar, né, esse produto desenvolvido para o mercado, né? Então é um processo, né? É um processo que toma tempo, mas eu digo que hoje é um dos mercados mais promissores para os jovens, né? Eles podem ser, né, podem se desenvolver, né, como empresários da área da saúde, e isso, né, que esse acesso à tecnologia permite, né? Permite poder não só uma grande empresa desenvolver uma solução, mas também o empreendedor, né, um grupo de empreendedores pode desenvolver soluções tão boas ou melhores do que as vêm customizadas das grandes empresas. Essa questão do ecossistema, estar inserido no ecossistema, por muito tempo se achava que era só grandes empresas, grandes grupos. A inserção no ecossistema é para todos. Eu não consigo imaginar uma perenidade de uma empresa se ela estiver completamente isolada sobre esse aspecto. A inteligência artificial, ela vai ser parte. E as empresas precisam estar inseridas em algum ecossistema que não só que seja geradora, mas seja discutidora, debatedora das tecnologias, para que não é só ter um filtro. Você não pode ser muito early adopter de adotar uma tecnologia que talvez não tenha futuro, que ela vai morrer rápido. Mas você tem que saber o momento certo de entrar e adquirir essa tecnologia, e isso vai ser fundamental para a perenidade da nossa área, porque nós vivemos alta tecnologia, né? A radiologia vive. Então, essa inserção dentro de um ecossistema, para mim, ela é fundamental. Às vezes as inovações são por processos, né? Que a gente tem uma tecnologia, a gente falou bastante de inovações a nível tecnológico, ao nível de inteligência artificial, né? Então, falando de desenvolvimento de tecnologia de software, né? Agregado ao hardware. E às vezes é o contrário, uma demanda do próprio médico, junto com uma tecnologia que foi desenvolvida para a indústria, um hardware, isso permite uma coisa diferente, né? Então, um dos exemplos que eu gostaria de citar é a ultrassonografia dermatológica, que é uma inovação, é um campo que está sendo desbravado de maneira clara e concisa, que permite com que as pessoas tenham acesso a um novo tipo de informação, um novo tipo de exame que antes não existia. Eu queria comentar um pouquinho sobre essa inovação desbravada pela radiologia, que é a ultrassonografia dermatológica. Eu acho que todos vocês sabem, né, o potencial que hoje representa a dermatologia, né, com a estética, né, das centenas, né, de clínicas de dermatologia que existem e estão se desenvolvendo aí no país e no mundo inteiro, né?
E o alcance, né, que um método, né, de custo relativamente baixo, né, e muito acessível, que é o ultrassom, que possa dar, né, um acompanhamento, né, de lesões ou procedimentos dermatológicos que não era possível no passado. Então, quando se incorpora uma técnica, como no caso do ultrassom dermatológico, se abre um enorme mercado de trabalho para os médicos, para os profissionais que trabalham com essa modalidade, né? Eu vejo que, num espaço relativamente curto, as clínicas dermatológicas obrigatoriamente vão ter que incorporar essa tecnologia no seu dia a dia, né? É por isso que a tecnologia tem uma importância, sem dúvida. Eu acho que ela é muito voltada para melhorar a jornada do paciente, né? E melhorar o outcome do paciente, né? Mas a utilização, a criação de novas tecnologias e a incorporação de novas tecnologias abre enormes oportunidades dentro do mercado de trabalho, né? Existem hoje nós temos um mercado de trabalho muito mais automatizado, em algumas áreas a necessidade de uma pessoa, né, está sendo reduzida, por isso que ao mesmo tempo nós temos que buscar novas fronteiras para utilizar, né, essa mão de obra, né, ou seja, abrir novos campos para os médicos, né, para os profissionais de saúde e, sem dúvida, né, desenvolvendo uma técnica simples como essa, né, se abre um mercado de trabalho para profissionais de saúde que utilizem ultrassom e também sempre voltado a dar mais segurança para o paciente, né, quando um procedimento pode ser acompanhado, né, por um método de imagem muito diferente de quando ele é feito às cegas, né? Então, é mais uma oportunidade que se abre, né? Muitas vezes nós pensamos que a radiologia ela esgotou suas possibilidades diagnósticas. Isso não é verdade, né? A radiologia sempre se expande, né? Se expande na intervenção, se expande em áreas como o teranóstico, né? Que associa o diagnóstico com a terapia. E o ultrassom também tem possibilidade de expansão, como é o caso recente da ultrassonografia dermatológica. E um ponto mencionado muito pertinente é essa parte de teranóstico, né, que a gente juntar a radiologia e extrair mais, né? Então, aí sim, voltando para o tema tecnologia, né, a gente sabe que o que importa é referência a isso na parte radiológica e na parte de radiomics, né? Então, eu queria que o Dr. César mencionasse um pouco sobre como é esse processo, como é a visão de futuro para o uso das imagens da radiologia e empoderar mais o radiologista, ou seja, ele conseguir dar mais informações utilizando essas novas tecnologias estatísticas, né? Na parte de radiomics, né, essa é uma fronteira nova, né? Assim como foi dito que muitas vezes acha que a radiologia está chegando no limiar, é só máquina nova, trocar mais potência na máquina, uma sequência mais rápida, um transdutor de maior frequência. Tem um outro lado, que é um outro mundo à parte, que é a parte de radiomics, que é você ir além do que o nosso olho enxerga, você ir além dos tons de cinza, você ir para dentro da matriz, e aí você vê o que significa. A gente tinha aquela questão, realça ou não realça, tem hipersinal ou baixo sinal. Nós estamos falando de outra coisa aqui, é correlacionar esses dados com a anatomia patológica, e eu, acompanhando o desfecho desses pacientes, eu vou entender aquilo que eu não enxergo naquela ressonância, naquele tumor, aquela heterogeneidade que a gente via, mas tem mais coisas dentro daqueles tons de cinza, e é isso que eu começo a correlacionar com a anatomia patológica. Então, o futuro é, eventualmente, eu conseguir olhar uma lesão num nódulo hepático e eu inferir que aquilo ali realmente é uma lesão secundária. Ou eu pegar uma lesão de reto e entender que aquilo é mais agressivo não só por essas razões, mas por outras coisas que a inteligência artificial vai trazer, porque eu sei qual que é a correlação disso com aquele anatomo patológico, e aí com Big Data, com uma análise que nosso olho não consegue enxergar, você vai conseguir extrair mais dados das imagens que sempre tiveram lá, mas nós nunca tivemos
capacidade, agora nós temos capacidade computacional, mas nós também vamos ter as confirmações com anátomo patológico e genética. Então você correlaciona isso com a genética, então a gente vai entender, e nós sabemos hoje que na medicina de precisão, a terapêutica ela está muito associada à genética. A gente sabe que algumas variantes, determinado quimioterápico, eles funcionam melhor para essa variante e não funciona para outra. Então, a radiologia correlacionando tudo isso vai poder trazer, e muitas vezes sem a necessidade de ir lá e fazer uma biópsia, ir lá e tirar um fragmento, o futuro onde a gente vai poder olhar é talvez em alguns lugares de menores recursos e que eu não tenho essas biópsias, a radiologia poder trazer quase uma avaliação histopatológica e eu poder intervir nesse caso. Esse é o futuro, mais uma vez, ele não está pronto, então isso não é um hype, isso é um futuro para médio prazo, a longo prazo. É por isso que a tendência, né, é que a radiologia e a patologia se tornem uma especialidade só, né? Com radiomics, com a utilização de ressonância de alto campo, 7 Tesla, e de novos métodos, mesmo, por exemplo, ultrassonografia de alta resolução, cada vez mais a radiologia vai caminhar, né, para poder se aproximar do diagnóstico anatopatológico, né? Então, o que nós enxergamos é no futuro uma fusão dessas especialidades, da radiologia com a patologia, né? Dentro de uma nova especialidade que faça o diagnóstico, e muitos dos diagnósticos anatopatológicos poderão ser feitos por imagem, né, utilizando essas novas tecnologias, né, o que mostra, né, a riqueza de oportunidades dentro de uma especialidade como a nossa. Para a gente encerrar, acho que parece até antagônico a inovação, mas é sempre importante que a gente, quando não quer ser o early adopter, você precisa ser só usuário, você só quer ter aquele benefício, você precisa ter segurança naquilo que você está usando, né? A gente vê alguns softwares de inteligência artificial que aceleram o uso dos equipamentos e eles melhoram a qualidade da imagem, né? E às vezes não deixam isso tão transparente de como é feito isso. Como vocês veem essa parte dessa segurança, porque a gente vê tecnologias sendo desenvolvidas de maneira ultra rápida, sem entregues para uso clínico e muitas vezes sem a validação de todos os passos. Como vocês veem esse aspecto? Você tem que ter estrutura para ser early adopter, né? Então, assim, você tem que estar acostumado, você tem que viver isso e você tem que estar inserido num ecossistema para que você também tenha massa crítica para avaliar, né? Porque agora o que vem de inteligência artificial é um black box. Então, o black box ele vai tirar um pouco dessa questão daquilo que o radiologista estava acostumado de ver a imagem e fazer o diagnóstico batedor. Além de você ver a imagem, só que ela vai dar outros dados, ela vai trazer outras coisas e aí essa massa crítica, essa validação, então, por exemplo, mesmo lá no Sírio, todas essas novas a gente revalida, a gente tenta criar nossa massa crítica. Então, quando você é muito early adopter, você tem que ter estrutura e massa crítica para você avaliar, porque nós sabemos de várias outras que começaram e depois não eram tão bom quanto parecia. Então, eu acho que isso é fundamental. Vamos aproveitar com essa deixa aqui de a gente ter a capacidade de avaliar e de inovar aqui. Vamos encerrar a nossa sessão da Vila de Inovação com o professor Giovanni entrevistou o Dr. César Namuro, presidente eleito aqui. Espero que tenha sido bem proveitosa para os senhores, porque a gente viu o racional de duas pessoas que têm liderança na área e formam muitas pessoas, acabam inspirando todos eles. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.